Há um perigo, mas um pouco perigo não, muito perigo. Há uma grande tragédia que ocorre na vida daquelas pessoas que ouvem o Evangelho, aprendem sobre o Evangelho, vão à palavra, leem as suas Bíblias, frequentam igrejas durante muito e muito tempo, mas não levam a sério aquilo que ouvem, aquilo que aprendem, aquilo que está dentro do seu coração. Porque as palavras de Deus são vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. O Evangelho pode curar uma pessoa, pode libertá-la. No instante seguinte, nós temos, por exemplo, aquele relato em Lucas de um homem na sinagoga e que enquanto Jesus está pregando a palavra, o espírito do demônio imundo, e é assim mesmo que está escrito, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, manifesta-se e Jesus dá uma ordem, fala, cala-te e sai dele, e aquele homem foi liberto. Não foi necessário nem a oração da fé. Olha como que a palavra de Deus é poderosa. Não foi necessário nem a oração. Tão somente ele ouviu a pregação, o espírito mau veio à luz, veio à tona e foi expulso por Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Agora, quando uma pessoa não crê, ou quando uma pessoa não se entrega, quando uma pessoa não decide, eu nunca vou me esquecer de uma das igrejas onde eu passei aqui em Curitiba, num bairro, e a senhora, ela sentava bem na frente, assim, bem na frente mesmo. E eu estava levantando pessoas para a obra, obreiros, pessoas para auxiliar, e ela era muito fervorosa, sabe? Uma mulher ali no momento da oração, das canções. Aí no final de um culto, eu lembro que eu falei, ô senhora, como que é teu nome? Fulana de tal. Falei, me procura no final da reunião porque eu quero conversar com a senhora. Aí eu falei para ela, eu estou aqui nessa igreja e tal, vejo a senhora aí louvando, cantando, a senhora é uma mulher bem fervorosa. Queria convidá-la para ser obreira na casa do Senhor, fazer o curso, enfim. Aí ela me disse, então, eu não vou poder. Eu falei, por quê? Ela dizia, eu não sou batizada ainda, eu ainda não desci as águas. Eu falei, mas quanto tempo a senhora já está na igreja? Ela disse, 9 anos. Eu falei, o quê? A senhora está na igreja há 9 anos, frequentando, e a senhora ainda não desceu as águas do batismo? Olha que fato. Aí eu acabei saindo dessa igreja, sinceramente eu não sei o que deu, mas enquanto eu fiquei ali, ela também não tinha batizado, deu os motivos dela, que para mim não eram motivos, mas enfim, a gente respeita, e ela ainda, até enquanto eu fui daquela igreja, ela não tinha descido as águas do batismo. Então tem gente que ouve, que vai à igreja, que ora, que canta, que dizima, que oferta, mas ainda não abraçou o Evangelho. João 12, vamos lá em João 12, do 35, talvez eu chegue no 43. João, capítulo 12, do verso 35 até o 43. São palavras de Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que situação, a luz é a palavra. Lá no Salmo a gente lê, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A luz, a palavra, o Evangelho, a revelação de Deus, ainda está convosco por um pouco de tempo. Parece até que Deus está prestes a agir de maneira errônea com essa pessoa e dizendo para ela, eu vou retirar a minha luz de você. Mas o problema não é com Deus,
problema é com a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, nós vamos ver que Jesus está falando em relação aos fariseus também, eles não tomam a decisão. Então a luz fica ali por um pouco de tempo. Jesus recomenda que eles andem enquanto tem luz, na direção que a luz está mostrando. A exemplo dos reis magos, a gente lê lá em Mateus que eles seguiram a estrela desde o Oriente até em Belém, chegar em Belém, onde o menino Jesus estava, onde o menino Jesus nasceu. A palavra de Deus é assim, ela vai nos dando norte, ela vai nos mostrando o caminho, ela vai nos direcionando, ela vai mostrando para nós aquilo que nós temos de fazer. Agora, se eu não sigo na direção da luz, se a luz me manda num caminho, eu não aceito aquele caminho, acabei de dar o exemplo da mulher, 9 anos, ouvindo pregação, ouvindo evangelho, frequentando, e como eu falei, o que me chamou a atenção, que me quis convidá-la para fazer parte da obra, foi o fervor dela. Uma mulher fervorosa na oração, uma mulher que na hora do louvor você via, ela se derramava na presença de Deus. Bom, aparentemente parecia uma grande mulher de Deus, mas que não tinha nem ainda aceitado descer as águas do batismo. Ela não seguia aquela luz que diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Simples, quem crê e for batizado será salvo. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Você tem luz, Deus tem lhe dado entendimento, Deus tem lhe chamado no coração. Creia. Meus amados e minhas amadas, não é o pastor Fernando ou o R.R. Soares, quem quer que seja. Se nós estamos lhes pregando a palavra de Deus, e é por isso que eu particularmente, vou falar de mim agora, eu recomendo sempre que as pessoas leiam as Escrituras quando eu leio, tanto aqui no programa como nos cultos, qualquer culto que você for, que eu estiver ministrando, eu vou falar para você, abra a Bíblia e a gente vai ler juntos. Você pode ler na sua casa a Bíblia, conferir como os de Bereia fizeram, Paulo ia pregando, e eles iam conferindo para saber se as palavras de Paulo estavam de acordo com aquilo que já estava nas Escrituras. Então, se você tem a luz, se você tem ouvido pregação genuína do Evangelho, o que Jesus manda fazer? Creia na luz, para que você seja um filho da luz. Põe tua fé mesmo, é o que está escrito. E acabou, não tem conversa. Ah, mas não, é a lei de Deus, é o mandamento de Deus, são os estatutos e preceitos de Deus. Acabou, não tem discussão. Contra fatos não há argumentos, não é o que alguém disse por aí, não há argumentos. É a palavra de Deus, está tudo resolvido. Essas coisas disse Jesus e retirando se escondeu deles. Deu a palavra e deixou. Agora eu vou ver o que eles vão fazer. Agora eu vou esperar, é o que Jesus está fazendo, ele tem usado os seus ministros para lhe darem a palavra, para lhe ensinarem o Evangelho, e agora ele está olhando o teu coração para saber como você vai proceder. Versículo 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Que dureza de coração! Não só a luz, a pregação da palavra, a genuína pregação do Evangelho, dita por Cristo, dos lábios santos de Jesus, ainda havia os milagres, curas, libertações, demônios sendo expulsos, mortos ressuscitando, leproso purificado, coxo e paralítico levantando e andando. Tantos sinais, e não criam nele. E você? O que mais é preciso acontecer para você se deixar convencer que Jesus é caminho, verdade e vida? O que mais precisa acontecer
miraculosamente para você se render ao Cristo de Deus, para você escolher o caminho que você deve seguir. O que mais? Tantos sinais, tanto favor divino, tanta graça, tanta misericórdia, tantos milagres, e nada daquelas pessoas responderem positivamente ao Evangelho, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso está lá em Isaías 53:1, porque o próprio profeta Isaías já declarava isso, 700 anos antes de Jesus. Ele pregava e as pessoas não criam, então ele indagou: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nós pregamos, nós oramos e as pessoas são abençoadas, os milagres acontecem, as curas divinas, as libertações espirituais estão aí comprovando a veracidade da pregação do Evangelho, o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão, os teus benefícios, suas bênçãos manifestadas nas vidas das pessoas que estão ouvindo o Evangelho e elas não acordam. A quem foi manifestado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, aí um outro texto, em Isaías 6, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. São pessoas que tapam os olhos para não enxergar, são pessoas que endurecem o coração para não aceitar, são pessoas que não querem ver nem compreender para se converterem e serem curadas na sua existência, simplesmente não querem. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não podiam confessar por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No fundo, gente, eles tinham medo. No fundo, eles não queriam perder a glória dos homens. Eles não queriam ir contra a religião matriz ou a tradição dos pais. Eles sabiam, no fundo, eles sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo de Deus. Mas eles não queriam perder, como nós dizemos hoje no Brasil, a mamata. Não seja assim. Eu não sei o que te impede de abraçar o Evangelho, mas eu só queria dizer que não vale a pena. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua alma, e perder a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida? Não vale a pena. Siga Jesus, siga essa luz que é Jesus, que brilha ainda no seu coração por pouco tempo. Não que Deus não queira, Ele quer que essa luz brilhe para a vida eterna. Mas se você não se converter, se você não abrir os olhos para enxergar, se você não abrir o coração para compreender, essa luz, uma hora, deixará de brilhar. Então, creia no Evangelho, creia na luz, para que você seja filho da luz. Amém?